Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula anterior, concluímos a atividade de recebimento de documentos e processos. Agora, daremos continuidade às demais atividades de protocolo. Bons estudos! Uma das principais mudanças que envolve essa nova maneira de se trabalhar com protocolo é a questão do documento ou processo já ter que ser registrado ou cadastrado com a sua classificação de assunto. Esse é um avanço significativo para a gestão de documentos. No módulo 2 deste curso, vocês aprenderam como fazer a classificação e sabem que ela deverá ser realizada de acordo com os códigos aprovados pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, para as atividades meio, e de acordo com o Código de Classificação elaborado pelas Instituições Federais de Ensino Superior, IFES, para as atividades fim. Vamos atentar bastante para a importância desta atividade, pois a partir de agora ela é obrigatória. Todo documento avulso e processos digitais deverão ser registrados ou cadastrados, como chamamos aqui na UFBA, em um sistema informatizado. Cada instituição teve autonomia para escolher o sistema que mais se adequasse à sua realidade. No nosso caso, escolhemos continuar utilizando o módulo de protocolo do CIPAC. Para registrar ou cadastrar documentos avulsos e processos, todos os dados a seguir devem ser obrigatoriamente informados. A espécie ou tipo do documento, o número e a data de produção do documento, a data de recebimento do documento, o identificador de que o documento é avulso ou processo, o número único de protocolo, NUP, o número de anexos, o número de volumes, o código de classificação e seu respectivo descritor ou assunto a que se refere o documento, o remetente, interessado ou representante legal e o destinatário. Após a realização do registro ou cadastro, teremos a distribuição, que é a primeira tramitação do documento avulso ou processo para o destinatário dentro do órgão ou entidade. Na primeira tramitação, o registro deve conter as seguintes informações: identificação do documento por meio do NUP, remetente, interessado ou representante legal, destinatário, especificações do documento avulso ou processo encaminhado, espécie ou tipo, número e data de produção, identificador de que o documento é avulso ou processo, número de anexos e número de volumes, código de classificação e o respectivo descritor ou assunto a que se refere o documento, data do encaminhamento, identificação do responsável pelo encaminhamento, data do recebimento, identificação do responsável pelo recebimento e providências a serem implementadas, quando couber. E assim, conforme o documento avulso ou processo for seguindo o seu fluxo, ele será movimentado e controlado via sistema. Essa movimentação, desde a sua produção ou recebimento até o final de sua função administrativa, é chamada de controle da tramitação. É importante lembrar que é vedado ao agente público tramitar processo ou documento avulso sem o respectivo registro no instrumento de encaminhamento e de controle da tramitação, disponíveis no módulo Protocolo do CIPAC. Anteriormente, quando precisávamos de alguma informação ou esclarecimento para que o processo continuasse a tramitar, registrávamos uma diligência. Atualmente, a diligência mudou de nome e se chama exigência. A exigência é o pedido de esclarecimento acerca dos documentos ou processos e ou informações recebidas que estejam incompletas ou equivocadas ou apresentem inconsistências ou falhas. Para cumprir uma exigência, o processo deverá ser devolvido para a unidade competente para sanar ou responder aos questionamentos. No caso de entes externos à administração pública, que pode ser pessoa física ou jurídica, estes deverão ser informados ou convocados através de correspondência registrada, sendo a cópia da convocação anexada ao processo, juntamente com a comprovação do recebimento. A autuação de documentos avulsos para a formação de processos é mais uma das diversas atividades de protocolo. Em outras palavras, a autuação é a transformação de um documento avulso em processo. Vamos ver quais são esses procedimentos. O primeiro passo é criar e registrar um processo no sistema de protocolo, onde deverão constar as seguintes informações de identificação: nome do ministério ou órgão, nome do órgão ou entidade quando couber, nome da unidade administrativa, número do processo, NUP, data de autuação, nome do interessado,
e código de classificação e o respectivo descritor ou o assunto a que se refere o documento. O segundo passo é incluir os documentos digitais na ordem que estes documentos deverão constar no processo, garantindo assim que o sistema apresente-os sempre na sequência correta. Esta etapa deve ser realizada com bastante atenção, pois um documento incluído fora da ordem não poderá ser alterado após a conclusão do cadastramento. O terceiro é registrar a unidade administrativa de destino na qual o processo será instruído. Em processos digitais, não é necessário numerar folhas ou páginas. Os documentos integrantes do processo digital receberão a numeração de forma sequencial sem falhas. Uma boa notícia é que isto será feito automaticamente pelo sistema. A inserção de novos documentos deverá ser realizada sempre após a inclusão do último documento do processo. Não é permitida a alteração da numeração sequencial do documento no processo quando da anexação de documentos avulsos a um processo. Para os documentos que possuem paginação fixa, deve-se registrar o total de páginas deste documento. Em processos digitais, o encerramento e a abertura de volumes é opcional, devendo este procedimento ser regulamentado pelo órgão ou instituição de acordo com a sua conveniência. Vamos falar agora de despacho? Despacho é um documento extremamente importante que compõe o processo. Sem ele, não é possível dar prosseguimento à ação administrativa e nem saber para onde encaminhar e o que ser feito com o processo na sequência. O despacho só deverá ser assinado por um agente público investido de competência para tal. Além disso, a maioria das pessoas não sabe, mas os despachos devem ser utilizados também para registros de algumas ocorrências, como, por exemplo, tornar um documento do processo sem efeito, registrar o desentranhamento de documentos, dentre outras informações. Existem dois tipos de despachos, informativo e decisório. O despacho informativo ou de mero expediente tem a finalidade de dar continuidade a uma ação administrativa. Já o despacho decisório tem a função de firmar decisões administrativas sobre matérias e assuntos submetidos à apreciação de autoridade competente. Todos os despachos precisam conter algumas informações que são de caráter obrigatório. Vejamos quais são: destinatário, matéria tratada, providência a ser implementada, data, nome, matrícula e assinatura do remetente. Caso haja necessidade de se cancelar um despacho, a autoridade deverá informar a ação no sistema e registrar a informação de que o despacho foi cancelado, além de registrar também a data e o nome da autoridade responsável pelo cancelamento. Para finalizar, lembramos que os despachos podem ser realizados de duas formas: ou através da inserção de documento digital no processo, ou registrando em campo apropriado do módulo de protocolo do CIPAC. Terminamos aqui a nossa segunda aula. No próximo encontro, daremos continuidade a mais algumas atividades de protocolo. Antes de assistir à nossa próxima aula, recomendamos a leitura do material de estudo disponibilizado na plataforma Moodle até o slide 26. Obrigada e tchau!